que tem moral, tem carrão e é estourado. Quem sou eu? Administrar a empresa e pagar os funcionários. Quem sou eu? O empresário. Eita, meu Pai Celestial. Chama contra a gente, porque a gente vem Empresário. Quem sou eu? O empresário. Administrar a empresa e pagar os funcionários. Acabou? O empresário. Gente, comecei aqui com essa música de forró aí para animar os ânimos. Para diferenciar uma coisa que eu não tinha diferenciado ainda com vocês, né? A diferença entre empreendedor e empresário. Como diz, né, a filosofia da música aí, o empresário é aquele que administra a empresa e paga os funcionários, né? Então, o empreendedor, pelo outro lado, é aquele cara que tem as ideias inovadoras e tem a ousadia de transformar as suas ideias em negócios. Mas em algum momento, esse empreendedor vai precisar se transformar em empresário. Em algum momento, ele vai ter que administrar a empresa e pagar os funcionários. E aí entra a figura do empresário. Então, o empreendedor é o cara gênio das ideias e o empresário é o cara normativo que administra, que controla, que planeja, certo? Muitas vezes o empreendedor é uma pessoa e o empresário é outra, né? Algumas vezes existem gênios criativos, mas que não têm aptidão para administrar, planejar, controlar, e aí entra a figura de um empresário. E outras vezes o próprio empreendedor, com o passar da implementação da sua ideia na realidade, acaba se transformando em empresário. Né? O que não pode acontecer é a figura do empresário sufocar a criatividade do empreendedor. E na aula de hoje nós vamos entender o que é o processo do empreendedorismo, desde a concepção da ideia, onde o empreendedor tem o seu maior apogeu, até a implementação do negócio, onde começa a aparecer a figura do empresário, ok? Então, brincadeiras à parte aí com a música, na nossa aula de hoje, nós vamos, na verdade, na aula de hoje nós vamos dividir ela em duas partes, porque nós temos bastante conteúdo aí, para como vocês podem ver. Nós vamos começar aí falando sobre a diferença de ideias tecnológicas e ideias tradicionais. Essa diferenciação fui eu que trouxe, tá? A literatura, ela não vai trazer especificamente dessa forma, mas a partir das minhas leituras eu consigo observar que existem dois caminhos empreendedores, um para ideias mais tecnológicas e um caminho para ideias tradicionais. Vou explicar para vocês aqui. E aí a gente tem todo o percurso do empreendedor dentro dessas três grandes fases. Na verdade, são 4 fases, mas a última fase são coisas que nós vamos ver lá na etapa N2 da nossa disciplina. Tá? As 3 fases que nós vamos estudar aqui são iniciação, desenvolvimento e prototipação e teste. Depois do prototipação e teste, nós temos uma 4ª fase, que é a implementação do negócio, tá? Então, nesta aula 6 e 7, se não me engano, nós vamos percorrer somente essas 3 fases, né, iniciação, desenvolvimento e prototipação e teste, e cada uma dessas fases contempla aí uma sequência de conceitos que vocês estão vendo aí nesse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Para iniciar, vamos primeiro resgatar na nossa mente o que é uma ideia, né? O conceito de ideia. E aí, muitas vezes, a pessoa diz assim, professor, eu não sou criativo, eu não tenho ideias. E isso é impossível, é uma coisa que eu lhe digo. É impossível que você não tenha ideias. As ideias são comportamentos típicos e inerentes do próprio ser humano. A nossa vivência no cotidiano faz com que, direto, a gente tenha ideias de como arrumar a casa de uma outra forma, ideias de como estudar de uma maneira mais eficiente, uma ideia para uma roupa que eu não sei se ela estava servindo em mim e eu quero reformar, né? Então, nós temos ideias para melhorar
ou para fazer coisas que a gente fazia de uma maneira tradicional, de outra forma, a todo instante. Nós também temos ideias mais difíceis, ideias críticas, quando a gente está caminhando na rua e a gente vê, por que essa rua é esburacada? Seria tão fácil se fosse melhor. Ah, mas é tão difícil a questão do transporte aqui na minha localidade. Se de repente tivesse uma cooperativa de táxi, as pessoas fizessem uma frota colaborativa, tipo Uber do interior, né? Enfim, a gente vai tendo ideias de como modificar o nosso cenário cotidiano, nosso cenário ao redor, e isso não é inerente às pessoas altamente, potencialmente criativas. A criatividade está presente em todos nós a partir desse desenvolvimento de ideias. O conceito mais simples de ideia significa uma representação mental de algo concreto. Até a própria filosofia já falava, com a perspectiva filosófica do idealismo, né, que a ideia é apenas uma impregnação mental de um objeto real. Então, se eu olho aqui o meu celular e depois eu tenho na cabeça a ideia do celular e todas as funções que esse celular faz, e como que aquele celular que eu queria tem outras funções que esse não tem, e como que era o meu primeiro celular que não tinha todas essas funções, nesse momento eu estou aí construindo uma ideia. A ideia do que é o meu celular, o quão diferente ele é do outro do futuro, o outro do passado. Então, a ideia, muitas vezes, ela está aí num conceito muito mais simples do que o conceito de ideia num contexto criativo, né? No contexto de propor coisas totalmente novas, tá? Então, todos nós, por natureza, fazemos esse processo de criar ideias. Agora, ideias criativas com potencial de transformação, elas são até um pouco mais escassas, mas mesmo assim a gente tem, tá? Constantemente a gente tem. E aí, falando-se de ideias com potencial de criatividade, com potencial de inovação, com potencial de se transformar em um negócio, com potencial de transformação de uma realidade, nós temos uma teoria chamada funil de ideias, né? E vocês podem fazer uma pesquisa, eu até no final indiquei algumas leituras, né, dos autores que criaram essa teoria, funil de ideias, em que nós temos fases de seleção das ideias. Como é sabido que todo indivíduo potencialmente criativo, né, ele tem milhões de ideias a todo instante, né, a todo dia, toda semana, ele, por meio do exercício da sua reflexão, ele pode construir milhões de ideias. Mas nem todas essas ideias vão ser ideias possíveis de serem executadas, que é o que a gente chama de factíveis, né? Nem todas essas ideias vão ser ideias que, de repente, podem se tornar um negócio, podem se tornar algo real e comercializável. Se a gente está falando aqui de empreendedorismo, de criar um negócio, de criar uma empresa, né? Então, em busca aí desse negócio, dessa empresa, desse empreendimento, o empreendedor, com suas múltiplas ideias, ele vai ter que, por meio de alguns critérios, selecionar aquelas ideias que, de fato, vão ser a ideia lá do final do funil, a ideia que vai, sim, ter um potencial, e a palavra potencial está projetando para a gente uma possibilidade, não significa dizer que ela vai ser uma ideia de sucesso, certo? Mas que ela tem um potencial, uma possibilidade de se transformar em algo de sucesso. Né? Então, a gente sempre se pergunta nesse funil de ideias, quantas das ideias que eu tenho, né, realmente vão ser uma ideia de valor? Quantas ideias eu devo ter para conseguir, de fato, uma ideia de valor? A resposta é, quanto mais ideias, melhor. Né? Quanto mais você pensa sobre as possibilidades de um negócio, de como esse negócio ser lucrativo, de como esse negócio pode atender a demanda desse público consumidor, da sua região, do seu local, de quais são os problemas da sua sociedade, da sua localidade que você poderia resolver, quanto mais eu penso sobre isso, mais ideias eu terei. E quanto mais ideias, maior a probabilidade de, nesse meio todo, eu encontrar aquela ideia de ouro, né?
aquela ideia que realmente se transformará em um negócio de sucesso. Então, fiquei para vocês essa teoria do funil das ideias. A gente vai entender um pouco mais sobre quais os fatores contribuem para que eu selecione a melhor ideia. E aí, uma dica para que a gente comece a ver que nós somos capazes de ter ideias a todo instante é mostrar para vocês que as ideias podem vir de duas circunstâncias diferentes, as ideias de negócio, tá? Podem vir de duas situações diferentes. A primeira circunstância é a partir da sua experiência, a partir da sua vivência. Então, é uma ideia que você projeta de você para fora. E a outra possibilidade é a partir da observação do mercado. Então, é uma ideia que vem de fora para dentro. Então, é mais ou menos assim. Você pode, a partir das suas inquietações, a partir do seu modo de vida, das suas próprias experiências, dizer que um determinado produto ou um determinado serviço seria interessante. Se eu sou, né, uma mulher de idade intermediária, né, um jovem adulto, que gosto, né, vamos colocar aqui um padrão de um perfil de uma pessoa, né, que gosto de roupas de marca, né? Então, e aí na minha região, há uma grande dificuldade de eu encontrar roupas de marca importada, vamos botar assim, uma marca importada. Então, a partir da minha vivência, eu vou dizer que seria uma excelente ideia de negócios montar uma empresa que fizesse a importação de roupas importadas, porque naquela região não tem. Certo? Então, eu criei uma ideia a partir de uma experiência, vivência, experiência minha. No entanto, existe outra forma de se extrair ideias de negócio. É a partir da observação do mercado, que é aquela que vem de fora para dentro. Então, eu vou observar uma dificuldade que as pessoas enfrentam diariamente. Elas têm problemas de transporte, elas sofrem com buraco na rua, elas sofrem com o descarte incorreto do lixo, elas sofrem com a poluição sonora, né? Então, eu percebo que existe uma situação que incomoda uma grande parte de pessoas, e aí, a partir dessa observação, eu começo a criar ideias de como resolver essas situações de problema. As duas formas, nesse momento você deve estar pensando, é melhor a ideia que vem de fora para dentro do que a de dentro para fora. As duas formas são igualmente potenciais de criação de ideias, tá? E as duas formas podem, naturalmente, construir negócios de sucesso. Porque se não existisse a vivência de dentro para fora, aquela vivência que eu observo o mundo e a partir da minha leitura eu construo coisas novas, nós não teríamos grandes ideias e potenciais inovadores, como, por exemplo, a primeira pessoa que criou, né, aí um smartphone, a primeira pessoa que criou uma televisão em cores. Por quê? Porque até a criação daquele produto, as pessoas não se davam conta de que elas precisavam disso. Por que eu preciso de um salto alto? E aí alguém vem com sua vivência, suas experiências e suas ideias internas e cria um novo produto que nem sequer as pessoas achavam que precisava. Então, essas ideias de dentro para fora, a partir da sua vivência, sua experiência, suas observações próprias, também são muito importantes e muito mais, inclusive, muito mais criativas, no sentido de trazer produtos que as pessoas nem sequer achariam que estão precisando, né? Então, são duas formas de idear, né, de criar ideias, que têm igual valor, né, mas são formas diferentes. E aí as ideias eu dividi aqui em dois tipos de ideias tecnológicas e as ideias tradicionais. Na nossa aula passada, a gente viu os tipos de inovação. E eu falei para vocês que a inovação do tipo produto e processo era chamada no manual de Oslo como inovações tecnológicas, né? Então, inovações de produto e processo são conhecidas como inovações tecnológicas. Essas inovações tecnológicas, em que eu vou criar um produto
ou um desenho de uma indústria, um desenho de uma máquina que vai existir na vida real, certo? Elas exigem muito mais esforço de pesquisa, de desenvolvimento, elas exigem um protótipo que deve ser testado para ver se aquilo vai funcionar ou não. Tá? Então, nós vamos entender aqui o que é essa pesquisa e desenvolvimento, o que é um protótipo, etc. Mas, vocês olhando para algumas ideias, que são as ideias tradicionais, a gente vai compreender que as ideias tecnológicas, elas são muito mais complexas de serem implantadas, de serem colocadas, tiradas do papel e colocadas na vida real. As ideias tradicionais são ideias que precisam apenas da boa vontade da pessoa que está tendo a ideia e, às vezes, de algum tipo de investimento. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos para a gente poder entender essa diferenciação. Né? As ideias tecnológicas, como eu falei, elas precisam de uma pesquisa de laboratório, como, por exemplo, um novo medicamento, uma vacina, um aplicativo de celular. Então, eu preciso de um laboratório, eu preciso criar um aplicativo numa versão inicial para que as pessoas testem, né, para que as pessoas vejam se vai funcionar ou não vai funcionar, né, a criação de celulares, a criação de um novo modelo de carro, a criação de uma nova máquina, né, a criação de um novo design de móvel, né? Então, todos esses produtos, existem vários produtos que eles vão ser desenvolvidos aí num processo que eu chamo de processo tecnológico. Agora, existem as ideias tradicionais, como a gente vinha falando, que só precisa da boa vontade, do investimento, como, por exemplo, as ideias relacionadas à inovação de marketing, à inovação organizacional, que a gente viu na aula passada. Essas ideias, elas só precisam aí, como vocês estão vendo no exemplo, né, de uma boa vontade, uma organização do espaço, né, comprar algum tipo de material ou de enfeite. Se eu faço, por exemplo, uma promoção dentro da minha empresa, essa ideia de fazer uma promoção para alavancar as vendas é uma ideia que só precisa de boa vontade, né, e algum tipo de investimento para eu comprar um brinde, para eu poder fazer essa promoção. Então, existem as ideias tradicionais e existem as ideias tecnológicas. As ideias, por exemplo, a ideia, por exemplo, de montar um mercadinho. Professor, eu tenho uma ideia de montar um mercadinho, montar uma padaria, porque na minha região não tem padaria. Montar uma confeitaria gourmet, montar uma chocolateria. Todas essas empresas que, de certa forma, já são empresas tradicionais, quando você tem uma ideia de montar ela, você vai ter apenas o custo da boa vontade de fazer, né? O custo do esforço e a necessidade de um investimento. Porque você não vai trilhar nenhum caminho totalmente diferente, um caminho novo, um caminho de algo que nunca ninguém trilhou antes. Você vai trilhar um caminho novo se de repente você resolve fazer um chocolate novo, né? Um chocolate vegano, que não vai utilizar leite, e, por exemplo, esse chocolate não existe uma receita na internet, você vai desenvolver esse chocolate. Então, nesse caso, você está aí com uma ideia tecnológica, porque você vai desenvolver algo novo, totalmente novo, certo? Quando, de certa forma, é fácil, que já foi desbravado, basta que você mobilize os recursos necessários para desenvolver, aí eu tenho uma ideia tradicional. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, a diferença entre essas ideias tradicionais e essas ideias tecnológicas, totalmente inovadoras. Vocês podem também fazer um paralelo, que as ideias tecnológicas são as inovações de produto e processo, e as ideias tradicionais são as inovações de marketing organizacional. Vocês também podem fazer o paralelo de que as ideias tecnológicas são aquelas ideias totalmente radicais, e que as ideias tradicionais são ideias incrementais. Apesar de que, em alguns casos, a gente vai fugir essa lógica, mas na grande parte vocês podem fazer essa associação com a aula passada para entender o que seriam as ideias tradicionais e as ideias tecnológicas. Certo? Então, como a gente sabe que a ideia é o começo de tudo, mas a ideia ela é apenas o primeiro passo de todo um percurso que a gente viu ali no conteúdo que a gente vai estudar, certo? Então, a gente vai entrar agora, depois que a gente entendeu o que são essas ideias, no processo do empreendedorismo. Só que a gente vai ver o processo do empreendedorismo tecnológico, de uma ideia tecnológica. Porque o processo do empreendedorismo tradicional, ele é bem mais simples, a gente vai ver ele ao final da nossa aula, né, quando a gente entender todo o processo
empreendedor tecnológico, aí eu falo para vocês o processo empreendedor tradicional, que ele é bem mais simples, tá? Então, como eu falei, a gente vai estudar aqui 3 etapas: iniciação, desenvolvimento, prototipação e teste. Iniciação, desenvolvimento, prototipação e teste. 3 etapas, certo? A primeira etapa, que é a da iniciação, eu vou dividir ela em 4 subfases. A 1A, 1B, 1C, 1D. Eu fiz essa referência para que vocês pudessem organizar o pensamento de vocês, tá? Até porque vocês vão construir um mapa mental a partir dessas explicações. Então, a primeira fase da iniciação é você ter a ideia e casar essa ideia com uma oportunidade. Já veremos. A segunda fase da iniciação é validar essa ideia, né? Validar se essa ideia e essa oportunidade são ideias, é uma ideia possível de se transformar em um negócio. A terceira fase é captar parcerias estratégicas. E a última fase da iniciação é buscar formas de investimento para implantar essa ideia, para desenvolver essa ideia, ok? Então, vamos aqui para a primeira fase da iniciação, né? A etapa 1A, ideia / oportunidade. Uma ideia, como a gente viu, ele é apenas uma incrustação mental, uma representação mental de uma realidade. E quando a gente tem uma ideia de negócios, então é uma representação mental de algo que pode se transformar potencialmente em um negócio. No entanto, essa abstração mental, ela não é suficiente para dizer que essa ideia pode se transformar em um negócio. Essa ideia precisa se casar, né, com o par perfeito dela, que se chama oportunidade. Muitas vezes nós temos ideias sensacionais, mas nós não temos a oportunidade de implementar essa ideia. Por exemplo, nesse tempo que eu dou aula para muitos alunos, principalmente na região mais distante da capital, muitos alunos falam da necessidade de opções de entretenimento na cidade. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão criando uma ideia de fora para dentro. Por quê? Porque eles observaram que eles e toda a comunidade deles, de amigos, não tem opções de entretenimento. Então, eles têm uma ideia. No entanto, não existe uma oportunidade de implementar alguma coisa de entretenimento naquela cidade. Né? E a gente pergunta, por que não tem uma oportunidade, professora? Talvez não exista investimento suficiente, talvez não exista público suficiente, né? E aí, para a gente analisar por que essa ideia não é uma ideia interessante, não é uma ideia viável, não é uma ideia que pode se transformar em uma ideia de negócio rapidamente, né? A gente vai ter aí que fazer algumas análises sobre essa ideia que a gente vai ver aqui no próximo bloco, certo? Mas eu quero que vocês entendam que uma oportunidade, muitas vezes, é um ponto comercial que está vazio, no centro da cidade, em frente à praça. Uma oportunidade, às vezes, é um amigo seu que tem um pouquinho mais de dinheiro e que está pensando em empreender em alguma área. De repente, ele é uma oportunidade de você se associar e botar um negócio. De repente, uma oportunidade para essa ideia, né? Seria, por exemplo, uma praça que é muito frequentada por jovens, e aí você vê ali, poxa, é uma oportunidade de colocar isso aqui nesse local. Vou contar uma história para vocês. Eu tinha um aluno, há muito tempo atrás, que nessa sala, uma sala de alunos de pedagogia, e essa sala era basicamente mulheres. E só tinha ele de homem. Inclusive, as meninas batizaram ele de Ave Maria, porque na oração da Ave Maria tem uma parte que fala assim: bendito sois vós entre as mulheres. Acho que é isso. E aí batizaram ele como Ave Maria, porque era só ele de homem naquela sala repleta de mulheres. E aí, esse rapaz, ele desempregou, né? E aí ele ficou sem emprego e ele pensou, e agora? Né? O que é que eu vou fazer? Eu preciso vender alguma coisa.
E aí ele pensou em coisas que poderia vender, e aí ele olhou para aquela sala repleta de mulheres e ele pensou: eu vou vender para essas mulheres. E ele começou a vender, adivinha o quê? Lingerie, né? E foi um sucesso. Ao contrário do que todos pensavam, poxa, um homem vendendo lingerie, mas vai ser constrangedor, mas foi um sucesso. Todas as meninas compravam dele porque ele dava opinião, né, a opinião masculina, que talvez era o que elas queriam, porque elas estavam comprando lingerie para o namorado, para o esposo, e, enfim. Então, ele vendia muita lingerie para esse grupo de mulheres. E junto com as lingeries, ele começou a vender perfumes, né, produtos para maquiagem. Então, assim, ele ficou referência, né, entre esse bendito sois entre as mulheres e esse Ave Maria. Inclusive, eu dei a sugestão para ele colocar o nome da empresa dele como Ave Maria, né, mas ele não quis botar porque tinha um cunho religioso, ele preferiu não. Mas, se vocês perceberem essa historinha, a gente vai ver que a ideia desse rapaz, ela só surgiu depois que ele encontrou a oportunidade. Ele primeiro viu várias mulheres no local e aí ele resolveu apostar. Ele resolveu vender produtos e aí começou a ter ideias, né, a forçar ideias, né, de fora para dentro, né? O que é que esse público quer? O que é que esse público gosta? E aí ele encontrou ideias para atender aquela oportunidade. Tá? E aí, esse processo de casamento entre ideia e oportunidade, eu chamo de ideação. Porque a ideia sozinha, ela não funciona, a oportunidade sozinha, ela não funciona. Se você encontra uma oportunidade batendo na sua porta e você não consegue ter uma ideia para agarrar, ela vai embora. Se você tem uma ideia sozinho, mas não tem uma oportunidade de montar um negócio para poder explorar aquela ideia, a ideia vai ficar lá guardada numa gaveta, trancada a 7 chaves. Então, eu preciso sempre desse casamento, da ideação, que é a ideia mais a oportunidade juntas. Né? Então, a oportunidade, ela é uma circunstância favorável para realizar alguma coisa. Né? Então, eu tenho essa ideia, eu tenho essa possibilidade de ação, mas ela só vai se concretizar se eu tiver, né, a oportunidade. Né? Então, a oportunidade também ela tem uma característica que nem todas as pessoas conseguem enxergar essa oportunidade. Eu sempre digo que os empreendedores eles têm uma aptidão natural para enxergar oportunidades onde ninguém mais enxerga. Eles olham uma parede em branco e lá eles veem uma janela. E só ele está vendo a janela, ninguém mais vê a janela, só ele vê a janela. Onde todo mundo acha que não vai dar certo, ele vai dar, ele acha que vai dar. Então, muitas vezes, os empreendedores são, inclusive, tidos como pessoas loucas, né? Pessoas são desacreditados por sua comunidade, porque eles enxergam e acreditam em coisas que muitas vezes só eles estão vendo, né? Então, eu sempre digo também que para que se enxergue essa oportunidade, é necessário que você esteja preparado para enxergar essa oportunidade. Eu vi alguma vez uma frase dizendo que não existe sorte. Existe você estar preparado no momento certo. E eu acredito muito nessa frase, tá? Porque se você não busca as ideias, né? Mais uma vez, é a relação ideia-oportunidade. Se você não busca as ideias, não busca estudar, não busca compreender o mundo, não está atento ao seu redor em busca dessas ideias, né? Desse pensamento, dessa criatividade, quando a oportunidade chega, você nem percebe que ela é uma oportunidade, porque você nunca pensou em algo que pudesse se encaixar ali, naquela oportunidade, tá? Então, para todos aqueles alunos que pensam de empreender, exercitem essa capacidade criativa, né, de tentar extrair ideias, enxergando o que a sociedade precisa. E o que eu poderia fazer para resolver este problema da sociedade quando um amigo ou uma amiga sua vier questionando, falando alguma coisa que aconteceu, reflita sobre possíveis soluções, né? Às vezes esse potencial criativo vai estimular que em um determinado momento a oportunidade passe na sua frente e você pense, poxa, eu acho que eu posso montar um negócio aí, tá?
E aí, nessa relação ideia-oportunidade, eu pergunto, quem veio primeiro? Né? O ovo ou a galinha? Né? Essa grande brincadeira aí, inclusive, para quem quer saber a resposta desse enigma, né? Esse enigma que paira a sociedade desde a pré-história, pode assistir um videozinho que eu indiquei na última página aqui do nosso slide, que o cara vai explicar quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, tá? Mas, pegando o gancho dessa brincadeira, eu quero que vocês reflitam, quem vem primeiro, a ideia ou a oportunidade? A galinha é a oportunidade, é a ideia, ou o ovo é a ideia ou a oportunidade? Quem vem primeiro? Né? Então, eu gostaria de deixar aí esse obscuro para vocês. Eu acho que eu já respondi nas minhas falas anteriores, mas a gente tem que entender, tem que refletir, né, qual é a relação que existe, que é uma relação dialética entre a oportunidade e ideia. Bem, uma vez que a gente entendeu essa relação de oportunidade versus ideia, da importância da ideia e da importância da oportunidade, que elas duas são sempre associadas, a gente precisa agora validar a ideia. E quando eu falo validar a ideia, é uma ideia que já está, de certa forma, com a oportunidade encaminhada, tá? Então, como que eu vou validar a ideia? Será que essa ideia, professora, realmente agrega valor para o mercado? O que é agregar valor? A gente vai já ver. Será que essa ideia, professora, ou essa oportunidade, ela realmente é viável financeiramente? São questões que a gente tem que se perguntar quando a gente está querendo responder se vale a pena investir naquela ideia, tá? Então, vamos primeiro entender a primeira parte. Eu perguntei duas coisas, né, para a gente poder validar essa ideia. Se ela tem valor para o mercado e se ela é viável financeiramente. Vamos entender o que é valor para o mercado. Entender se tem valor para o mercado é compreender quem são os potenciais clientes, quais as dores desses clientes e se eu vou atender as dores deles, certo? Então, lembra que eu falei para vocês que não vai adiantar muito eu ter uma ideia excepcional se esse cliente não quiser comprar. Se no final das contas ele não vai dar valor à minha ideia. Eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, lá acho que na segunda aula, o que era valor. Né? A expressão valor não se refere a dinheiro, mas se refere à importância que o cliente dá àquele produto. E, como consequência, ele se predispõe a pagar muito por isso. Então, quanto mais valor eu, cliente, ponho naquele produto, mais propício a pagar por aquele produto eu estarei. Então, o valor para o mercado é entender se a minha ideia, a minha solução vai realmente resolver alguma coisa na vida daquele meu cliente e para isso ele vai estar disposto a pagar por ela, né? Então você deve se perguntar, como que esse cliente ele vai usar esse produto? E quanto que esse cliente vai estar disposto a pagar pelo meu produto? Né? Então, produtos que são supérfluos ou produtos que, de certa forma, já tem muitos concorrentes que resolvem igualmente o problema do meu consumidor, não são produtos, talvez, que gerem tanto valor para o mercado. Que talvez também eu não seja interessante, eu, quanto empreendedora, investir nesse negócio, certo? Então, quanto mais valor para o mercado eu perceber que esse produto vai trazer, mais potencial de investir naquela ideia. Então, se eu quero saber se eu quero investir, se eu devo investir na ideia, se pergunte: traz valor para o meu mercado? E aí existe uma ferramenta que tem um vídeo específico sobre isso, que eu vou postar na próxima aula, né? Que é uma ferramenta chamada pesquisa de mercado. Antecipando o que é pesquisa de mercado, essa ferramenta ela visa encontrar quem são os possíveis clientes desse produto que será desenvolvido a partir dessa ideia, certo? E perguntar para esses clientes qual é a percepção deles sobre o produto, se eles comprariam esse produto, se esse produto resolveria o problema deles e quanto que esses clientes estão dispostos a pagar. Tá? Então, essa pesquisa de mercado é feita geralmente com um grande número de pessoas, captando várias opiniões, para que você tenha certeza que, uma vez lançado o seu produto, né, a sua ideia no mercado, você vai ter realmente compradores e compradores que estejam dispostos a pagar o preço justo do seu produto.
A segunda questão para validar a ideia, se ela vale ou não a pena, é a viabilidade financeira. Será que o valor que você vai gastar para construir esse produto, para montar essa empresa, certo? Vai compensar quando você começar a receber o lucro? Né? Será que todo o lucro que você possivelmente receberá cobrirá todos esses gastos? Né? Então, eu peço para vocês, observe que este ponto de análise depende do valor que o produto tem para o mercado. Então, quanto mais valor tiver o teu produto para o mercado, ou seja, quanto mais disposto a pagar pelo produto o cliente estiver, maior vai ser também a viabilidade financeira do teu negócio, tá? Então, viabilidade financeira está muito ligado àquele outro construto, que nós também chamamos aquele outro construto de valor para o mercado como viabilidade de mercado, tá? Então, viabilidade de mercado e viabilidade financeira estão muito atrelados. Só que aqui na viabilidade financeira a gente vai ter que calcular tudo que eu vou gastar para tornar essa ideia algo real. E aí eu pego todo esse valor que eu gastei e faço uma comparação com uma possível lucratividade que eu terei ao vender vários produtos. E aí eu começo a perceber se vale ou não vale a pena montar um negócio naquela área, certo? E onde que a gente vai identificar essa viabilidade financeira? No outro ferramenta, que também tem um vídeo separado para ele na próxima aula, que se chama plano de negócios. Nesse plano de negócios, como o nome está dizendo, né, eu vou planejar como montar o meu negócio. E aí aqui no plano de negócio eu faço um parêntese. Tem muita gente que aqui na fase da iniciação faz um plano de negócios. Para ter essa percepção se vai valer a pena ou não montar um negócio. No entanto, um plano de negócio é um documento grande, é um documento difícil de ser elaborado e é um documento caro para você contratar um consultor para realizar o plano de negócios. Então, muitas vezes, chega a ser um desperdício de dinheiro nessa fase inicial do negócio, fazer um plano de negócios, né? Quando, professora, que é um desperdício fazer um plano de negócios? Quando você ainda não tem certeza de como que vai ser esse seu negócio. Você não tem certeza de que se esse produto vai dar certo ou não. Você ainda precisa pesquisar no laboratório, por exemplo, vou desenvolver uma vacina, vou desenvolver um medicamento. Professora, eu vou desenvolver um medicamento à base de uma planta medicinal, que aqui na minha comunidade, né, a comunidade indígena usa. Vou pegar essa planta e eu vou transformar ela em um comprimido, né, para fazer as propriedades que os indígenas dizem que aquela planta tem, né, isso é um exemplo bem comum dentro da biologia e da farmacologia, né, pegar o conhecimento tradicional associado e trazer isso para dentro do laboratório e transformar isso no fármaco. Quando eu faço isso, eu não tenho certeza se esse conhecimento tradicional é um conhecimento tradicional realmente que vai se validar no laboratório. Eu não tenho certeza se quando eu colocar essa planta num comprimido, ela vai ter o mesmo efeito farmacológico. Então, eu não tenho muitas certezas sobre quase nada, né? Todas essas certezas vão aparecer quando eu começar a pesquisar no laboratório, que é a próxima fase, que é chamada de desenvolvimento. Aqui na iniciação, eu ainda não tenho essas certezas. Então, como eu não conheço quase nada do meu produto, e se esse produto vai dar certo, seria muito inapropriado fazer um plano de negócios aqui nessa fase. Porque eu não sei se o produto vai dar certo, eu não sei quanto que eu vou gastar para esse comprimido existir, né? Eu não sei quanto que eu vou gastar e quanto tempo eu vou demorar dentro de um laboratório, pagando bolsistas, pagando insumos, né? Eu não sei quanto de nada eu vou gastar, certo? Então, para ideias tecnológicas, como esse exemplo que eu dei agora, que você precisa desenvolver muita coisa em laboratório, porque você não conhece profundamente como vai ser o produto, eu não aconselho que o plano de negócio seja feito nessa etapa, né? Nessa etapa de iniciação. Somente lá na etapa de desenvolvimento para prototipação, nas últimas etapas, tá? Mas,
Se o seu produto ou a sua ideia, né, for um produto ou uma ideia, um serviço, que de certa forma você consegue caracterizar bem, né, o que é ele, como é ele, quanto que você vai gastar para desenvolver ele, aqui nessa fase inicial, como por exemplo, um aplicativo de celular. Você consegue determinar quanto que vai custar para desenvolver o aplicativo, né? Quanto que você vai pagar lá para Apple Store, para Play Store, para hospedar o seu aplicativo na nuvem, certo? Você vai ter como também verificar quantas, mais ou menos, pessoas têm aquele padrão de consumir aquele aplicativo. Então, é possível conhecer muita coisa. Então, para esse tipo de tecnologia, por exemplo, cabe sim o plano de negócio agora no início de tudo, tá? Então, cada ideia é uma conjuntura, cada tecnologia é também outra conjuntura. Então, dependendo do produto e da ideia que você estiver desenvolvendo, a gente vai ter que modelar um processo empreendedor com características um pouquinho diferentes. O que eu estou trazendo aqui para vocês, narrando, são, em linhas gerais, todos os passos que esse empreendedor tem que passar, mas não necessariamente nessa ordem, tá bom? Assim como ideia e oportunidade não precisam ser na mesma ordem, primeiro a ideia, depois a oportunidade, ou então o contrário, primeiro a oportunidade, depois a ideia, plano de negócios também segue a mesma lógica. Eu posso fazer o plano de negócio na etapa de iniciação, o plano de negócios na etapa de desenvolvimento, ou o plano de negócio na última etapa, que é a de prototipação e teste, tá? A terceira fase da iniciação se chama parcerias estratégicas, né? Nessa fase, você já conhece profundamente a sua ideia, você já tem uma oportunidade em vista, você poderá já ter desenvolvido uma pesquisa de mercado e um plano de negócios. Então, você já conhece muito sobre a sua ideia, e aí você vai agora tentar captar recursos, recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos institucionais, recursos políticos, para conseguir desenvolver a sua ideia, desenvolver o seu negócio. Né? E aí, lembrando que uma relação de parceria é uma relação de ganha-ganha. O que é isso? Os dois lados têm que ganhar. Quando você for buscar parceiros para desenvolver o seu negócio, você tem que pensar de antemão o que é que meu parceiro, o que é que esse parceiro que eu vou chamar vai ganhar entrando na minha parceria. Você não pode pensar somente no seu ganho. Você tem que pensar no que você vai oferecer para o parceiro, para que ele queira ser seu parceiro. Né? Então, vão existir parcerias que vão te financiar, vão existir parcerias, financiar com dinheiro, né, recurso, vão existir parcerias que não vão ter dinheiro, mas vão ter a capacidade operacional, a mão na massa, né, por exemplo, professora, quero montar, né, um local para o bem-estar das pessoas, né, para bem-estar geral, mas eu não sou fisioterapeuta, eu não sou massoterapeuta, eu não sou da área da estética, mas eu acredito que existe essa oportunidade de mercado na minha região, né? Então, nesse caso, você tem que procurar parceiros que têm uma capacidade técnica de que você não tem. Então, você vai procurar parcerias operacionais. E nós temos também as parcerias intelectuais, para aqueles tipos de produtos e serviços que precisam de um desenvolvimento melhor de ideias, para aquele produto que precisa ir para um laboratório, né? Então, você é biólogo e a outra pessoa é um químico, você é um físico e a outra pessoa é um engenheiro. Então, você vai buscar parcerias que complementem, assim como a operacional também complementa você em capacidade técnica operacional, as parcerias institucionais, elas vão lhe complementar em termos intelectuais para desenvolver a sua ideia, ok? Então, eu deixo para vocês a indicação de um vídeo que é muito interessante, que é quem se apega demais a uma ideia porque tem poucas. Que é um fenômeno que acontece corriqueiramente com as pessoas quando elas estão nessa fase de iniciação. Elas têm uma ideia excepcional, elas têm uma ideia com oportunidade, elas têm uma ideia que até elas já validaram por meio de algum tipo de plano de negócio, de pesquisa de mercado, mas elas têm medo que alguém roube as ideias dela. Né? A pessoa acha que qualquer pessoa que ela contar a sua ideia
vai lá na frente dela e vai desenvolver a ideia. E aí, nesse vídeo, o que é um publicitário falando, ele vai falar essa lógica de que as pessoas, elas têm esse medo, mas quando as pessoas têm esse medo é porque elas têm pouquíssimas ideias. Então, como foi muito difícil para ela ter aquela ideia, ela fica com medo de que qualquer pessoa roube. O empreendedor, que tem por natureza a capacidade criativa, e, portanto, ele pensa em ideias a todo momento, ele não tem medo de compartilhar suas ideias, porque ele sabe assim, se essa pessoa desenvolver a ideia melhor do que eu vou pedir para ser parceiro dela. Ou então, ele pensa assim, se essa pessoa me levar essa ideia, eu faço outra melhor, né? Então, a gente não pode ter medo de compartilhar as ideias, até porque a gente vai conseguir parceiros como? E o que acontece com as pessoas que têm ideias e não compartilham é que o tempo passa e as suas ideias acabam perdendo validade. Que as oportunidades vão passar pela sua ideia e você não vai jogar essa ideia no mercado e ela nunca vai ser desenvolvida, tá? Então vamos para a última fase da iniciação, que é o quê? Financiamento e investimento. Eba, chegou a hora mais divertida, né, da nossa aula, que é falar de dinheiro. Porque de nada vale essas ideias, esses parceiros, se eu não tiver o dinheiro para executar tudo aquilo que está no planejamento, tudo aquilo que está na cabeça, certo? Então, para tirar a ideia do papel é necessário dinheiro, e esse recurso ele pode vir de algumas fontes. Eles podem vir das parcerias, que a gente já conversou, parceiros que você entre com capital intelectual ou capital operacional, e o parceiro entre com dinheiro. Esse recurso ele pode vir dos bancos, por meio de empréstimos ou financiamentos. Esse dinheiro pode vir de uma modalidade que se chama subvenção econômica, pode vir de um financiamento governamental e pode vir de investidores. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas formas de financiamento, ou seja, vocês estão vendo que tem muitas formas de financiamento, então, se você tem uma ideia, se você tem o mínimo de organização para verificar a viabilidade dessa ideia, o próximo passo, nós temos muitas opções, é encontrar alguma dessas fontes de financiamento. Né? Vamos primeiro para os bancos, tá? Os bancos, eles vão poder ajudar a sua ideia de duas formas, como eu falei, empréstimos e financiamento. Qual é a diferença? O empréstimo, ele geralmente apresenta um risco moderado a alto. O que é esse risco, professora? Pense que você é o banco, certo? E você vai emprestar dinheiro para as pessoas. Não é a agiota não, tá? Você é o banco. Você vai emprestar o dinheiro para as pessoas. Você pergunta para aquela pessoa, tu vai usar esse dinheiro para quê? Aí o cara olha para ti e fala assim, não sei, vou gastar. Você, como um banco, você ia ficar com medo ou não de não receber esse dinheiro de volta? Agora vamos pensar a seguinte situação. Você perguntou para a pessoa, você vai gastar esse dinheiro com o quê? A pessoa, não, é porque eu vou comprar minha casa, porque eu vou casar, e aí eu quero comprar minha casa. Você vai ficar com menos ou mais medo de emprestar dinheiro para essa pessoa? Então, pegando essa lógica do pensamento de vocês, certo? O empréstimo, ele não te pergunta aonde que você vai colocar esse dinheiro. Você pode pegar esse dinheiro, você pode enterrar no seu quintal. O banco não quer saber, certo? Então, esse empréstimo, como o banco ele não te pergunta no que tu vai usar, certo? O risco é um risco moderado a alto. Um risco de quê? De eu não receber o dinheiro de volta. Tá? O risco que o banco chama é o risco de inadimplência. E é por conta desse alto risco que os juros também são elevados, um pouco mais elevados. Por quê? Porque os juros, ele é uma relação direta com o risco. Quanto maior o risco, maior é os juros, certo? O financiamento, por outro lado, é quando ele é orientado. Sabe aquela história que eu perguntei? O cara disse, não, eu quero comprar uma casa. Né? Como você sabe aonde que a pessoa vai empregar o dinheiro, você fica mais tranquilo. Não, ok, ele vai comprar uma casa. Aí o banco, ele faz a seguinte situação. Ok, eu te empresto o dinheiro para comprar a casa.
mas a tua casa vai ser minha até você me pagar todo o dinheiro. Se você não me pagar, eu fico com a sua casa. Certo? Então, o nome disso se chama alienação. O banco, ele toma a posse da tua casa, ficticiamente, certo? É sua, é óbvio, mas ele toma a casa por garantia, para que você se obrigue a devolver esse dinheiro. Então, por ser um empréstimo, né? Ele está te dando dinheiro mais seguro, ou seja, esse financiamento, ele vai apresentar um menor risco de inadimplência e aí o banco consegue te dar um juros menor também. Tá? Então, essa é a diferença entre empréstimo e financiamento. Então, para você que é empresário, né, vamos supor, você seja sendo um empresário, montou uma empresa e quer pegar dinheiro para desenvolver uma ideia dentro da sua empresa, você tem que saber que se você vai pegar um empréstimo, você vai pagar mais juros, e juros não é legal. Se você vai financiar, é bem melhor. Então, financie uma máquina para sua empresa, financie um carro para sua empresa, financie a construção do prédio da sua empresa, certo? Coisas que você pode comprovar para o que é que você está tirando aquele dinheiro. Isso tudo, quando você vai pedir, é claro, qualquer pessoa que chega no banco consegue esse dinheiro? Não, tá? Toda pessoa que chega no banco, ela precisa de uma análise de crédito, né? Ou também os bancos chamam isso de uma pré-aprovação de crédito, que ele vai analisar você, suas rendas, quanto você ganha, quanto dinheiro você tem no banco, se você está no SPC, se você está no Serasa, ele vai analisar milhões de coisas sobre o seu histórico financeiro, e aí ele também vai analisar qual é a sua margem de endividamento, ou seja, quanto que você pode pagar, também chamado de capacidade de pagamento. Então, ele vai olhar lá, será que ele tem muito endividamento? E quanto será que ele tem ainda de percentual para poder pagar de prestação? E o banco, ele vai calcular mais ou menos 30% da sua renda comprovada como aquela renda que pode te endividar. Então, tuas parcelas vão girar em torno de 30%. Então, se você ganha R$ 1.000, você só vai poder se endividar, na teoria, em R$ 300, em uma parcela mensal de R$ 300, que representa aí os 30% do teu rendimento, certo? Do teu salário. Então, o empréstimo financiamento realmente não é uma opção para todo mundo. Tipo, se eu estou começando hoje, montei uma empresa hoje do zero, não tenho rendimentos, então vai ser bem difícil você pegar um empréstimo ou um financiamento. Mas a gente vai ter outras opções, como, por exemplo, os editais. O que são, professora, esses editais, né? Que podem ser editais de subvenção econômica ou editais de financiamento. E esses editais geralmente são recursos advindos do governo federal ou estadual, dependendo da instância que esteja financiando. Quando você estudou para entrar no vestibular, ou estudou para entrar numa seleção do ensino técnico, ou você estudou para entrar no concurso público, tinha um edital de seleção, não tinha? E lá não tinha as regras da prova, a taxa de inscrição, né, a cor da caneta, as matérias que iam cair, pronto. Isso é um edital. O edital estabelece as regras de algum processo de seleção. Os editais de subvenção ou os editais de financiamento, eles também vão ditar regras, mas vão ditar regras para que as empresas ou os empreendedores, que ainda não têm empresas, mas têm ideias, possam concorrer para conseguir um recurso que vem do governo, certo? Então, esse recurso, ele pode ser um recurso de subvenção econômica, que é um recurso que as pessoas antigamente utilizavam a expressão fundo perdido. O que é isso? É um dinheiro que não volta, um dinheiro que o governo te dá e você não precisa devolver o dinheiro para o governo, certo? É um dinheiro de grátis, digamos assim. E tem os outros editais, que são os editais de financiamento governamental. Você já sabe agora o que é financiamento, né? Então, nesse caso do financiamento, o governo ele vai te pedir esse dinheiro de volta. Mas como é o financiamento do governo, ele é com uma taxa muito, muito mais baixa do que o financiamento que o banco dá, tá? Então, para aquela pessoa que acha que não existe almoço grátis, tá aqui, o governo ele dá essa parte aí de subvenção econômica, que é um investimento
gratuito, mas para isso, né, não é tão fácil, tem um edital onde as empresas vão concorrer, onde os empreendedores vão concorrer, né, e aí vai ser analisado aquele empreendedor, aquela empresa que tiver o maior grau de inovação. Também vai ser analisado aquela ideia, né, aquela empresa ou empreendedor que tem o maior potencial dessa ideia se transformar em um negócio real. Também vai ser analisado o interesse do Estado, no caso o governo ou o Estado, né, o Estado do Ceará, por exemplo, né, naquele teu produto para o desenvolvimento da economia. Então, assim, geralmente, esses editais, eles preferem financiar produtos que podem depois se transformar em empresas como fábricas. Por quê? Porque quando uma fábrica é montada, eu vou ter aí a contratação futura de uma grande quantidade de mão de obra. E mão de obra, né, significa emprego, significa renda e desenvolvimento do Estado ou do país. Então, para alimentar todo esse ciclo de desenvolvimento socioeconômico do Estado, o governo ele prioriza investir em negócios que ele olha e fala assim, eu acho que isso vai depois se tornar uma empresa para gerar muito emprego. Então, eu vou investir em você, certo? É um dos critérios também de análise. Outra coisa que a gente tem que observar quando um empreendedor ou empresa quer participar desses editais é que vocês, empreendedores ou empresas, vão ter que dar contrapartida. O que é a contrapartida, professora? Vocês vão ter que dar um percentual que gira em torno de 5% e até 30% do valor. Por exemplo, você diz para o governo que você precisa de R$400 mil para implantar a sua empresa, desenvolver a sua ideia. E aí, desses R$400 mil, o governo vai te pedir 10%. Ou seja, você vai ter que entrar com 40%. Então, você vai dar o 40 mil, perdão, R$40 mil, né? 10%. Então, você vai lá dar R$40 mil e o governo vai dar os outros 360 mil para que você consiga implantar o seu negócio. Outra coisa que a gente tem que observar é que a maior parte dos editais, eles pedem que as empresas já estejam constituídas. O que é empresa constituída? Que exista um CNPJ. Né? O que é CNPJ? Para quem não sabe, nós, como pessoas físicas, nós temos o CPF, Cadastro de Pessoa Física. E as empresas, elas também têm o CPF delas, que comprovam a existência delas. Só que, nesse caso, não é chamado CPF, é o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Então, para muitos editais, é necessário que os empreendimentos, eles sejam constituídos juridicamente, que eles existam juridicamente, ou seja, que eles tenham o CNPJ, tá? Outra coisa que é observado é o histórico da empresa no desenvolvimento daquele produto. Por exemplo, tinha um edital, uma vez que eu ouvi essa história, eu não vi, eu ouvi, de que tinha uma empresa que fazia pipoquinha, chilito, né, como o pessoal chama. E aí o edital era para o desenvolvimento de uma tecnologia da informação, tipo aplicativo, né, um software, alguma coisa desse sentido. E aí, essa empresa concorreu com as empresas da área de TI, de tecnologia da informação, para pegar esse recurso. E aí ninguém entendeu, como assim? Quer dizer que a empresa faz pipoca e está concorrendo com as empresas de TI que tem a ver, né? Então, esses editais também vão verificar isso. Você tem vocação nessa área? Você já trabalhou nessa área? Né? O que é que a sua empresa fez ao longo do tempo dentro dessa área, desse projeto, dessa ideia que você está me pedindo dinheiro, certo? Então, vai ser verificado isso para que se evite fraudes, que as pessoas peguem o dinheiro para fazer coisas diversas, né, dinheiro público, para fazer coisas diversas, que não aquilo que o edital queria. E, por último, nós vamos ter aí uma prestação de contas rigorosa. O que é uma prestação de contas, professora? Você vai pegar esse dinheiro,
apesar de ser, no caso, a subvenção econômica, um dinheiro a fundo perdido, né, um dinheiro que você não precisa devolver, você precisa comprovar tudo o que você gastou. E você precisa, no final, mostrar o produto que você disse que ia desenvolver. Se você disse que ia montar uma empresa, você tem que mostrar a empresa montada. Se você disse que ia desenvolver um produto, você tem que mostrar o produto pronto, certo? E isso é muito fiscalizado, é muito auditado. Por quê? Porque é recurso público. Então, tem que haver essa auditoria. Então, empresários que não gostam dessa burocracia, talvez não desejem concorrer nessa modalidade de financiamento. E, por último, nós temos os investidores, né? O investidor que eu vou trazer aqui, porque um dos investidores é um investidor parceiro. O outro investidor, que é uma terminologia desse mundo do empreendedorismo, se chama investidor anjo, né? Como o nome está falando, ele é um cara que tem dinheiro e ele é um cara que caiu do céu, porque ele cai do céu, ele chega assim, ele olha para a tua tecnologia, ele não quer saber se tu tem empresa, ele não quer saber se tu tem renda, né, como edital, como banco, ele fala assim, eu gostei da tua ideia, eu vou financiar, né? Mas ele vai considerar o teu grau de inovação. Essa ideia realmente vale a pena? Essa ideia realmente é legal? Será que essa ideia vai se transformar em algo de potencial que as pessoas vão comprar? Será que esse potencial de mercado é local, nacional, ou será que é internacional? Será que eu vou conseguir vender isso para o mundo inteiro? Imaginem vocês, eu desenvolver uma vacina contra o coronavírus, né? É uma tecnologia de potencial internacional, então certamente vai ter muita gente querendo investir. Qual é a projeção de lucratividade? Né? Tem tecnologias que são sensacionais, mas não tem muita lucratividade. Por exemplo, aplicativos. Hoje em dia tem aplicativo para tudo e aplicativo gratuito. Então, será que seria lucrativo desenvolver um aplicativo? Né? Às vezes não é tão lucrativo. E aí, esses investidores anjos, geralmente eles investem nas fases iniciais da ideia. Né? Ele entra lá naquela fase inicial, que é essa fase que nós estamos conversando, né? Na fase que só tem ideia. Ele entra nessa fase como um sócio, ou não, ele pode não entrar como sócio, ele entra só como um investidor. Aí ele desenvolve a ideia, até essa ideia entrar no mercado e começar a vender. Quando ela começar a vender bem muito, ele sai da sociedade e retira o lucro, certo? Então, antes, eu investi aqui na tua ideia 500 mil reais, quando a tua ideia não valia nada. Hoje, a tua ideia vale 1 milhão. Então, quanto é que aqueles meus 500 mil reais se transformaram? 500 mil reais vezes 1 milhão, certo? Então, aí ele vai e tira a participação acionária dele, tira o lucro dele e vai investir em outra empresa, né? Então, é um papel muito importante, porque ele vai sempre ajudando empresas novas a se desenvolverem nesse universo aí desse processo empreendedor, né? E para finalizar a nossa aula de hoje, que foi bem grande, isso foi só a nossa primeira fase, que é a de iniciação, a gente ainda tem mais 2 fases para estudar, tá? Para finalizar, não espere muito para iniciar a sua próxima etapa, né, o desenvolvimento. Então, se você é um empreendedor e você tem a ideia, já passou por essas 4 fases da iniciação, não espere para iniciar a próxima, desenvolvimento. Por quê? Porque as oportunidades mudam, os consumidores mudam o seu perfil, o seu gosto, e a concorrência avança, tá? Então, se você é aquele cara que guardou a ideia, pode ter certeza que o seu concorrente não está guardando ela, está desenvolvendo ela e pode passar você na frente. Muitos e muitos empreendedores que eu conheço já falaram assim, poxa vida, eu tive essa ideia, mas não desenvolveu. Então, a concorrência foi lá e avançou, tá? E aqui eu deixo os slides que eu disse para vocês, com algumas indicações de vídeos e de matérias interessantes para vocês lerem, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula, que vai falar sobre desenvolvimento.